Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito do Pai, do Filho, venha sobre todos aqueles que assim o querem. Deus é Espírito e Ele se revela para nós em Espírito e em verdade. E quando se trata de Espírito, fala-se da consciência, da mente, do intelecto, do racional, da inteligência do ser humano. Deus, quando fez o homem, Ele lhe deu o dom, uma dádiva, que você tem, eu tenho, todos nós temos. Não importa se somos ou não somos religiosos, mas todo ser humano tem o dom do livre arbítrio, da livre escolha. Nós fazemos as nossas próprias escolhas. Você veja, por exemplo, que nem os anjos, Deus os fez como um robô. Não, os anjos também têm o livre-arbítrio. Tanto é que Lúcifer, que era o anjo principal, era o anjo de luz, ele se tornou rebelde, ele se rebelou contra Deus. E Deus fez o homem com essa dádiva, o direito de escolher entre o bem e o mal. Você tem o direito de escolher o seu destino, o seu futuro. É você que escolhe. É óbvio que quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, nós tornamos-nos como nós passamos a ter a mente do nosso Senhor Jesus Cristo. E, obviamente, o Espírito Santo nos guia, dirige o nosso coração para fazer as melhores escolhas. O Espírito que Ele nos dá, e a nossa consciência, nos dá a direção certa. Mas para que isso possa acontecer, é preciso que a pessoa queira tê-lo consigo. É preciso que a pessoa queira realmente, mostre, prove para Deus que ela quer ser conduzida pelo Espírito Santo, para que ela possa ter a mente do Senhor Jesus, para que então ela possa fazer a melhor opção, a melhor escolha. Então Deus deu o livre-arbítrio, a liberdade para escolher entre o obedecer e o desobedecer. Tanto que Deus, quando fez o jardim, colocou o homem lá, ele disse assim, Deus fez tudo perfeito, e diz o texto que tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Então, Deus deu a Adão e Eva essa consciência que passou para todas as gerações e que você tem, eu tenho, nós temos a consciência de fazer a nossa própria escolha entre o obedecer à palavra de Deus ou
desobedecer a palavra de Deus. Isso é uma questão de decisão, não é de sentimento, não. Tem nada a ver com, o coração, meu coração quer isso. Não. Você tem que decidir na sua cabeça. Você tem consciência. Nós nascemos com a consciência do que é certo e do que é errado. Agora, quem vai decidir escolher o certo ou o errado somos nós. Ninguém vai escolher por nós. Então, quando nós tratamos aqui da consciência do bem e do mal, isso mostra claramente o que era Jó. Quando você lê e vê a história de Jó, a história de Jó se resume na seguinte frase: Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. Íntegro e reto. Fala do seu caráter em relação às demais pessoas, aos semelhantes. Diz que ele era temente ao Senhor. Ele temia a Deus. E porque ele temia a Deus, ele era um homem reto. Ele era um homem íntegro. E ele fugia do mal. Ele fugia do mal. Ele não se juntava com o mal. Ele fugia do mal. Quer dizer, ele fugia do pecado. Então Jó, diz o texto sagrado, aliás, o próprio Deus fala com Satanás, dizendo: observaste o meu servo Jó? Observaste tu a meu servo Jó? Veja que Jó não era um evangelista, um pregador. Jó não era um pastor, um bispo. Jó não servia a Deus pregando a palavra dele. Não. Jó servia a Deus com o seu caráter. O seu caráter íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Então, isso é o que faz servir a Deus. Então, Jó atendeu perfeitamente aquilo que Deus esperava. E ele disse para Satanás: você observou o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E, veja só, e que ainda retém a sua sinceridade, mesmo havendo tu o incitares contra mim. Ele manteve a sua integridade. Então, o servo de Deus não é aquele que prega o evangelho só, não. Servo de Deus não é aquela pessoa que é obreiro, bispo, pastor, que visita os órfãos, que faz caridade. Não. Servo de Deus diz respeito ao caráter de Deus, porque o caráter de Deus é o caráter do bem. Por isso, ele fez o homem com o direito, livre escolha, a consciência de fazer o bem ou fazer o mal. Depende de cada um. E Jó optou para fazer o bem. Por quê? Por quê? Porque ele temia a Deus. E esse é o temor que Deus espera de cada um de nós. Não é porque eu prego o evangelho, não é porque eu sou um pastor, um bispo, não é porque eu exercito uma função ministerial, não, que eu sou servo de Deus, não. Eu sou servo de Deus porque eu procuro viver dentro do padrão da consciência do bem. Fazer o bem sem olhar a quem. E quando eu deixo de fazer o bem sem olhar a quem, então eu deixo de servir a Deus, que é o bem.
Deus é bom. Está escrito. Deus é bom. Todo o tempo ele é bom. E ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Quer dizer, ele criou o homem do bem, mas lhe deu também a opção de escolher o mal. Aí você diz, mas isso é injustiça. Podia só fazer o homem para escolher só o bem. Deus é democrático. Ele é Senhor, ele é Rei, Rei dos Reis. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele não quer que ninguém o sirva como se fosse um robô. Ele quer que a pessoa o sirva com integridade, com vontade, com a consciência dele do bem, fazendo o bem, sempre fazendo o bem. Por isso que nós encontramos no texto de Paulo aos Gálatas, dizendo, fazei o bem a todos, todo o tempo. Não vos canseis de fazer o bem. Isso é temer a Deus. Então você que me ouve neste momento, que me assiste, e que fica assim, eu queria tanto ser um pastor, eu queria tanto pregar o evangelho. Quando você faz o bem, ainda que você faça o bem apenas a uma pessoa, que é o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, ou o vizinho, seu marido, sua esposa, quando você procede, se comporta pelo bem, para o bem e em favor do bem, você está servindo a Deus. Isso é que é servir a Deus. Então, Deus chamou a atenção de Satanás e disse-lhe, observaste a meu servo Jó? Observaste a meu servo Jó? Meu servo Jó? Mas Jó não era pregador da palavra de Deus. Jó era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Você não precisa ir necessariamente de uma faculdade, uma universidade para ser sábia ou sábio, não. Basta você temer a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, quem ama a Deus, teme a Deus. Como que eu vou temer a Deus? Ter medo de Deus? Não tem nada a ver de temor, no sentido de ter medo, pavor, porque Deus não é monstro. Deus é amor, é misericórdia, compaixão. E ele nos deu a consciência do bem, que é a consciência dele. Ele só quer fazer o bem. Veja que ele perdoa a todos. Veja que até na hora da morte, quando os dois ladrões estavam acusando Jesus, e em dado momento, um deles reconheceu que Jesus não era como eles, que tinha um outro caráter, que era o caráter do bem. Então, aquele homem mau, naquele momento, no último momento, disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Então, na mesma hora, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, Deus é bondade, é misericórdia para com todos os que se arrependem, os que querem mesmo ter essa consciência do bem, querem servi-lo com o bem. Então, muitas pessoas, dá licença aqui, pensam que servir a Deus é fazer. Não. Servir a Deus é ser de Deus. Assim como o Jó, servo de Deus. Deus o chamou de servo na cara de Satanás. Jó era um servo. Por quê? Porque ele fazia o bem. Ele era íntegro, reto em relação ao seu semelhante. Em relação a si mesmo, ele fugia do mal.
fugia das más amizades, fugia do pecado, fugia dos pecadores. Por quê? Porque ele temia a Deus. Aí está a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz que você, eu, todos nós carregamos. A cruz, a cabeça da cruz, a haste vertical da cruz, que é a parte principal da cruz, é o temor a Deus. Por isso, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Como isso? Eu já falei. Se você faz o bem sem olhar a quem, se você é íntegro, reto, se você é aquela pessoa que foge do errado, do pecado, do mal, das más amizades, então você é uma pessoa do bem. Você tem a consciência do bem, embora que a consciência do mal esteja aí também para você escolher, mas você rejeita o mal. Você rejeita, você vira as costas para o mal e faz o bem, e faz o que é bom. Então, quando Deus colocou o jardim lá, perfeito, Adão e Eva podiam comer qualquer fruta, todas elas eram saborosíssimas, perfeitas. Eles não tinham problema. Eles eram dominadores, dominavam toda a terra, porque Deus lhes deu esse domínio, autoridade. Mas a Eva caiu na tentação e veio desobedecer. Ela não sabia o que era o mal. Adão não sabia o que era o mal. Eles vieram conhecer o mal depois que pecaram, depois que desobedeceram a palavra de Deus. Então, enquanto a criança, você que tem filhos, você que já teve filhos e que criou os seus filhos, você deu o melhor para os seus filhos, como mãe, como pai, não é isso? Você educou, você ensinou o que é certo. Mas quando essa criança ficou um pouquinho mais adulta e foi para a escola, ela se misturou com outras crianças que eram rebeldes, que eram crianças mal educadas. Eram crianças que não respeitavam seus pais. Então, elas se misturaram e, de repente, o seu filho começa a desobedecer você, fazer malcriação. Não é isso? É ou não é? Hoje, você colocar uma criança na escola, você corre risco de criar um bandido. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Por quê? Porque esse mundo é mau, vive no pecado, vive com a consciência má, não teme a Deus. Não teme a Deus. E porque não temem a Deus, eles não temem o mal. Eles gostam do mal. Por isso o mundo está do jeito que está. Minha amiga, meu amigo, servir a Deus é seguir a consciência do bem. É ser sábio, temer a Deus. Quando se teme a Deus, se serve a Deus, porque Deus é o bem. Quando se não serve a Deus, se faz o mal. Desobediência, malcriação, rebeldia. Tudo que não presta é o mal. Aí você diz assim, como muitas pessoas falam, poxa, mas como é que eu posso fazer o bem? Se você pode fazer o bem, é porque você pode também fazer o mal. Se você pode fazer o mal, é porque você pode também fazer o bem. Mas cabe à sua cabeça tomar essa decisão. Então você está criando seu filho está na sua barriga, você quer criar o seu filho no temor do Senhor, no princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, ensina-o
a ser como Jó, íntegro, reto, temente ao Senhor e que foge do mal. Então, os braços da cruz, eu creio que o braço direito da cruz é ser íntegro e reto. O braço esquerdo da cruz é fugir do mal. E a haste vertical da cruz, a cabeça, é temer a Deus. Então, o princípio do temor a Deus é fazer o bem. Essa é a sabedoria da Bíblia, da palavra de Deus. Deus nos dá essa consciência. Se você fizer o bem, você vai colher os frutos do bem. Se você fizer o mal, você vai colher os frutos do mal. Escolhe. O que você quer fazer da sua vida? Se você faz o bem, você estará me servindo, diz o Senhor. Se você faz o mal, você estará servindo o mal, que é o diabo, que é Satanás. Jó, Deus fala para Satanás: ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém há na terra semelhante a Jó. E Jó não foi para a faculdade, universidade. Jó não era um homem extremamente habilidoso. Jó era um homem temente ao Senhor. Ele temia ao Senhor. Eu estava observando aqui nos textos sagrados, que Deus chama a atenção do povo de Israel e ele fala assim, referindo-se a Moisés: boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Pois ele, referindo-se a Moisés, ele não era perfeito. Ele não era como Jó. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, se você, amiga e amigo, fala mal de uma serva, de um servo de Deus, é porque você não teme a Deus. Quando você fala mal de uma pessoa que tem esse caráter temente ao Senhor, você está correndo o risco de servir ao diabo. E, obviamente, você vai colher os frutos disso. Não é o caso da maldição? Por exemplo, quando o pai ou a mãe amaldiçoa um filho, uma filha, essa criatura não é amaldiçoada, não se torna maldita? É ou não é? Quantas pessoas estão me assistindo agora que foram amaldiçoadas pela mãe? Você está fazendo isso comigo? Teu marido vai fazer pior com você. Teus filhos vão fazer pior com você do que você. E, de fato, os filhos fizeram. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe, ainda que não sejam de Deus, ainda que não temem a Deus, eles são a autoridade de Deus na sua casa, na sua família. Eles têm a autoridade de Deus. Por isso ele diz lá no mandamento: honrarás pai e mãe. Honrarás teu pai e tua mãe. Então Deus, embora tenha dado essa autoridade para os pais, ele cobra dos pais que venham educar os seus filhos tal qual Jó foi educado, no temor do Senhor. Se os pais
educam mal os seus filhos, dão maus exemplos para os seus filhos, é óbvio que os pais vão colher os frutos disso, porque não estão temendo a Deus. Eles têm autoridade para abençoar os filhos, para fazer o bem dos seus filhos, dar o bem para os seus filhos. Temer ao Senhor sobre todas as coisas. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Então, quando há pessoas religiosas que são fiéis à igreja, ao pastor, ao bispo, são fiéis na igreja, são fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas quando elas levantam a voz para falar de um servo de Deus, ela está provando que não teme a Deus. Ela está falando do servo de Deus. Se o servo é bom servo ou não, isso é problema dele com Deus, mas essa pessoa não tem o direito de falar mal de uma pessoa que serve a Deus. Ninguém. Quem faz o bem serve a Deus. E se você fala alguma coisa contra alguém que faz o bem, que tem a consciência do bem e faz o bem, você está correndo o risco de ser amaldiçoado. Amanhã vamos tratar mais desse assunto, porque eu acho esse texto sagrado extremamente importante. O homem, viste o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? E Jó servia a Deus porque ele fazia o que era bom, o que era o bem. Íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Então ele era íntegro e reto. Além disso, se desviava do pecado e dos pecadores, obviamente, porque ele era temente ao Senhor. Como é que é o seu caráter, minha amiga e meu amigo, diante de Deus? Você quer servir a Deus? Faça o bem. Seja íntegro para com o seu semelhante, reto para com o seu semelhante, honesto, verdadeiro, sincero. Fuja do mal, fuja daquelas pessoas que fazem o mal, que usam a consciência do mal, para o mal. Faça isso. Você vai colher os frutos desse entendimento, você vai colher os frutos de servir a Deus. Quem serve ao Senhor, com certeza, colhe os frutos do seu serviço ao Altíssimo. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.